Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Instruções dos espíritos, os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, vi, 43-45, 2. Livrai-vos dos falsos profetas que vêm até vós cobertos de peles de cordeiro e que no íntimo são lobos astutos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, pelos seus frutos. Mateus 7, 15-20, 3. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Mateus 24, 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Marcos 13, 5, 6, 21 e 22. Missão dos profetas. 4. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo, e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida. Espiritualismo. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa é a ideia dos judeus, no tempo de Jesus. Eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, ali reunidos, cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram um conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazerem advertências aos homens como essas predições se realizaram. O dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para seduzir até os próprios eleitos. Essas palavras nos dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, 119. Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus, ele pode, sem dúvida alguma, derrogá-la, se assim o desejar, mas o simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e muito menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribua a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, de tal forma que os próprios eleitos possam ser enganados, daí resultaria que, podendo eles fazer o que Deus faz, os prodígios os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, porquanto nada distingue os milagres
Dos santos dos milagres do demônio. É preciso, então, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa lhe é desconhecida é considerado como sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida sua causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se reduz, à medida que o da ciência se amplia. Em todas as épocas houve homens que exploraram certos conhecimentos que possuíam, em proveito da sua ambição, do seu interesse e da sua dominação, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos faz com que fiquem desacreditados, eis porque diminui o número deles à medida que os homens se esclarecem. O fato de realizarem o que, aos olhos de certas pessoas, são verdadeiros prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, visto que tais prodígios podem resultar de conhecimentos, que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir, assim como o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Não acrediteis em todos os espíritos. 6. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Se vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, 4:2.1. 7. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Sim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas, e logo seriam desmascaradas. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz, são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mais a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. O Espiritismo veio revelar uma outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas que se acham, não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que, da terra, passaram para a erraticidade, e se utilizam de nomes venerados, para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito as suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva. Pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem.
Os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. 120 é ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que, principalmente, se podem aplicar estas palavras. De Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Instruções dos Espíritos os falsos profetas 8. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer, não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração, e o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má, mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar são as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilie todos os corações se em apoio às palavras, elas juntam os atos, então podereis dizer, estes são, realmente, os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras doces, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia, para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo, serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugi daquele que revela o mínimo sinal de orgulho, como se fugisseis de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sobre sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Ide, pois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções na rota bendita que escolhestes. Caminhai sempre sem temor, afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova, se vos deixardes levar por esta doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas, e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora, podeis dar nome a esses silfos 121 ligeiros que passam em vossos sonhos, e que, efêmeros, só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu. Para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que pedem misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso, a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luís Bordeaux, 1861. Caracteres do verdadeiro profeta. 9. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nós, momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores Messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, certamente, como se pode reconhecê-los 6.
Os seus sinais, só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam um homem muito fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnam com essa finalidade. Porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Concluireis, então, que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda outra consequência. Se ele está, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar, ou do personagem sob o nome de quem se apresenta, é porque ele não passa de um ator de baixa categoria, que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que o percebam, e sem que o tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam, pelos seus atos, eles são percebidos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos são orgulhosos cheios de si, falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Tem-se visto alguns desses impostores se intitularem apóstolos do Cristo, outros o próprio Cristo, e o que se torna a vergonha da humanidade, é que eles encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos, é a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirasseis de Deus um único dos seus atributos, não teríeis mais Deus; se tirasseis uma única das virtudes do Cristo, não mais teríeis o Cristo. Esses que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai céus, pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade, enquanto que lhes sobram as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Observai, aliás, que neste momento existem, em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, João ou Pedro que necessariamente eles não podem ser verdadeiros. Tende a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade, acham cômodo viver à custa daqueles que os escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Se eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Erasto. Paris, 1862, Os falsos profetas da erraticidade. Deis. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médiuns aceitem, para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias. Eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito.
São esses espíritos que semeiam um antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque, agindo assim, dão um mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Ainda há, porém, outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer, devem ser não só muito bons como eminentemente racionais. Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então tereis que concordar comigo em que, todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, ou medidas pueris e ridículas, como remédio para os males da humanidade, ou como meios de chegar à sua transformação, ou quando formula um sistema que é contestado pelas mais vulgares noções de ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso do povo, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que alcança mais repercussão e simpatias. Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira que aquela que vê o dos seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não há limite em um círculo restrito, ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados, a fim de fasciná-los e de tê-los sob o seu domínio. Geralmente são espíritos sedentos de poder, que, déspotas públicos ou dentro do lar, enquanto foram vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar, após sua morte. Portanto, de um modo geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Nesses casos, sempre há um motivo legítimo de desconfiança. Tende, porém, a certeza de que, quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se estiver obsidiado, e a obsessão manifesta quando o médium só está apto a receber as comunicações de um espírito em particular, por mais elevado que este procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creia privilegiado por comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, estão sujeitos a práticas que beirem a superstição, estão, sem dúvida alguma, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não permitindo que seja comprometido a cada passo. É incontestável que, submetendo todos os dados todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mais o controle severo dos outros grupos, mais o conhecimento adquirido, e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiums, que têm a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maléficos. Erasto, discípulo de Paulo. Paris, 1862. Ver, na introdução, o parágrafo 2, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Ver também, no Livro dos Médiuns, o capítulo 23, da Obsessão. Jeremias e os Falsos Profetas. 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam.
As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações, e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim, o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração, disseram, não virá sobre vós mal algum. Mas quem, dentre eles, assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam, não lhes dizia nada, e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas, que, em meu nome profetizam a mentira, e dizem, tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira? E cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar, dizendo, qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis, vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, 23, 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu quero conversar convosco, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse, é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os que gostam de si glorificar abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo coisas boas e agradáveis por dinheiro. Essa espécie de fraude era bem generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, na sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era quase sempre vítima daqueles que se diziam profetas, mas que, na realidade, não passavam de impostores ou de fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava esses profetas, e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante, ele disse, tenho ouvido esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, tive um sonho. Indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. O povo, sempre crédulo, não pensava em contestar a veracidade dos céus sonhos ou das suas visões, achava isso bem natural, e sempre convidava esses profetas para falarem. Após as palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque, entre os invisíveis, também existem os que se satisfazem em fazer vítimas, quando encontram oportunidade. Essas vítimas são, bem entendido, os médiuns que não tomam precauções. Temos aí, sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos, contra o qual muitos se chocam, notadamente quando são principiantes no espiritismo. É para eles uma prova da qual só podem sair triunfantes com muita prudência. Aprendei, portanto, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que não vos transformeis vós mesmos, em falsos profetas. Luís, Espírito Protetor. Karlsruhe, 1800